maravilhosos, lindões, Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a quarta temporada de Stranger Things, principalmente porque agora a gente tem a finalização da temporada, dá pra gente especular bastante, principalmente com algumas confirmações que a gente já teve pra quinta, inclusive já teve vídeo no canal falando aqui, o que já tá bem confirmadinho pra quinta temporada, e nesse vídeo eu vou falar sobre o que eu acredito que vai acontecer no final, e que talvez o Dr. Brenner tivesse falando a verdade ali pra Eleven, mas vem comigo que eu vou explicar tudo aqui pra vocês. Obviamente esse vídeo vão ter spoilers, porque eu vou falar de várias coisas que rolaram na quarta temporada, então fiquem avisados. Lembrando vocês que tá saindo vídeo direto de Stranger Things, daquele jeito que vocês sabem que nem foi no volume 1, enfim, então pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Gente, antes de começar falando aqui, eu tenho que dizer que, principalmente no volume 1, eu fui a pessoa que mais fez a caveira do Dr. Brenner, porque eu senti que ele tava bonzinho demais, que é bem diferente da percepção que a gente tinha dele ali na primeira temporada, e até mesmo o que a Eleven falava, passava sobre ele. Não quer dizer, tá, que ele ainda não fez coisas ruins, afinal de contas ele fez o experimento em crianças, ele deixou elas aprisionadas, ele é bem maléfico sim, mas o que eu vou falar hoje é com relação à história que ele contou pra gente, porque eu tinha falado no volume 1 que eu não sentia muita verdade nele, mas com a vinda do volume 2 e com as duas versões completas, tanto do Dr. Brenner quanto do Vecna, Henry e número 1, eu começo a refletir um pouquinho diferente algumas coisas. Eu cheguei a introduzir isso lá no meu vídeo sobre o final da temporada, e agora eu vou falar por que eu tive um pouquinho dessa mudança de percepção com a chegada do final, né, da quarta temporada, com a chegada do volume 2. Um aspecto que é importante falar antes de qualquer coisa é que os irmãos Duffer chegaram a falar em uma entrevista à Variety que na quinta temporada eles iriam ter um foco maior no mundo invertido, na hierarquia dos monstros, ou seja, muito provavelmente a gente vai entender mais sobre a história do Vecna, principalmente depois da gente ter um entendimento que ele era o grande explorador, o predador ali do Upside Down, então que ele tem o controle dessas criaturas. Então, por mais que isso comece a se desenhar aqui, ainda assim a gente tem algumas questões com relação ao experimento, à origem do Vecna, as modificações do Upside Down, quantas criaturas existem lá, quantas criaturas o Vecna utiliza e também essa grande batalha, né, que possivelmente vai trazer aí pra gente a morte da Eleven. Um dos tópicos que eu falei em vários vídeos aqui no canal é sobre como a gente já tinha visto o Billy falar ali na terceira temporada, enquanto ele era o hospedeiro do Devorador de Mentes, e por isso é importante a gente entender que ali era a mente do Vecna por trás do Devorador de Mentes, por ele ser controlado por ele e tudo mais, ele falava que tudo isso era pra ela. E aqui nessa temporada a gente viu o Dr. Brenner falando que tudo foi pra ela, que ele sempre acreditava nela. Então a gente tem a mesma história sendo contada. E aqui a gente até chega a ver o Vecna falando pra Eleven que tinha uma época que ele queria que ela estivesse ao lado dele, fazendo tudo o que ele tá concretizando pra trazer esse novo mundo, mas que agora ele só queria que ela assistisse. Ou seja, ele queria unir forças com a Eleven, porque ele sabe do potencial dela, ele até fala, né, ah, você começou a resistir e tudo mais, e aí até mostra umas imagens dela derrotando o Demogorgon ali, dela fechando o portal, e que por conta disso ele começou a encontrar os meios dele de conseguir abrir as próprias portas dele, e que agora ele só queria que ela assistisse, ou seja, ele quer que ela veja todo o sofrimento, o que faz sentido porque o Vecna ele sempre vem com pensamentos ruins, e ele fala, né, que a culpa é da Eleven, que ela é a culpada por ter aberto o portal, e como ele tem essa coisa de mostrar os traumas das pessoas que elas recusam ver e que elas fingem que tem certa bondade, faz sentido aqui que ele queira que a Eleven veja tudo isso acontecer, porque no final das contas ela que abriu ali o portal. Bom, muitas histórias foram contadas pra gente, versões diferentes de pessoas diferentes, e eu acho que é muito válido a gente colocar aqui lado a lado o que cada um contou ali pra Eleven. Lá no volume 1 o Vecna conversou bastante com a Eleven, chegou a falar que o Papa mentia
ou seja, que o Dr. Brenner mentia bastante pra ela, chegou a falar sobre a mãe, chegou a dar diversas informações pra ganhar uma confiança ali na Eleven. Mas é interessante a gente observar que, apesar do Vecna mostrar realmente as coisas que acontecem, né, por exemplo, quando tem aquela visão ali da Nancy, a gente vê a ruptura, e a ruptura acontece ali no final do volume 2. Então a gente vê que ele conta a verdade pra gente. Mas eu acredito também que possa existir uma manipulação, porque no final das contas, quando a gente acompanha essas histórias, a gente acompanha da perspectiva da Eleven. E como o próprio Dr. Brenner falou aí pra ela na 4ª temporada, ele manipulava ela. E ao mesmo tempo, ele, enquanto enfermeiro lá, ele falava que o Brenner manipulava ela. Então, um meio que fica jogando a bola pro outro, então vamos comparar as versões. Aqui nesse volume 2, quando o Dr. Brenner conversa com a Eleven, ele chega a falar o que aconteceu depois dos eventos do massacre do laboratório de Hawkins. E aí ele fala que ele viu um poder que ele jamais imaginaria, jamais ele sonhava. Então ele viu o potencial nela. O que aí já me diz, né, que como ele trabalhou ali com o número 1 e reproduziu os poderes dele nas outras crianças, nos outros experimentos, ele não tinha visto nem o número 1 fazer algo similar até então. A gente viu que, beleza, ele fez um massacre ali no laboratório, mas ainda assim o Brenner fala aqui pra gente que a Eleven fez algo além do que ele viu. E aí ele revela pra gente que ela utilizou tanto os poderes dela que ela entrou em coma, bem similar à história que a gente tinha visto ali do número 1, do porquê ele não conseguiu matar todo mundo da família Creel, né? Ele até explica no volume 1 que ele ainda era muito fraco, que ele precisava melhorar os poderes, que apesar da gente ver a evolução dos poderes dele começar a treinar, a gente vê ele treinando o controle em animais, até chegar o momento dele de fato matar a família dele, tudo aquilo era uma evolução pra gente ver o que viria a ser hoje dele tendo esse controle das criaturas do Upside Down. E aí o Brenner compara, né, que assim como o número 1, ele entrou em coma quando ele utilizou muito dos poderes dele. Isso é um aspecto muito importante, eu vou voltar com isso lá na frente, então guarda essa informação. E é importante a gente ter em mente que nesse momento que o Brenner vê o potencial da Eleven, ele tá lá em 79. Ali ele já acreditava bastante nela, né? A gente até vê que o Vecna dá uns incentivos nela, tanto que ele fica até bravo com Henry barra Vecna barra número 1, porque ele não pode interferir, né, nas coisas. Mas também é interessante esse ponto, porque enquanto o Brenner, ele incentivava a violência, né, o embate entre eles, o número 1, ele falava com jeitinho. Isso também é um aspecto que volta bastante aqui, principalmente quando a gente fala sobre memórias boas e memórias ruins e todo o trauma que ela sofreu ali no laboratório. Mas o primeiro ponto aí que a gente tem que pensar é sobre o experimento que ela sofreu entre 79 e 83, que foi o momento de abertura ali do portal, quando o Demogorgon saiu e pegou o Will e ela fugiu do laboratório de Hawkins. E para isso a gente tem que voltar lá na primeira temporada e lembrar um pouquinho como que essa história era contada pra gente. Enquanto a gente tava conhecendo a Eleven, a gente sabia que ela era essa super poderosa, mas a gente tinha fragmentos da memória dela. Então, por exemplo, a gente viu o Dr. Brenner fazendo o experimento da latinha de Coca-Cola, tanto que isso é um aspecto que retorna ali na terceira temporada, quando a Eleven, ela percebe que perdeu os poderes, ela tenta amassar a latinha de Coca no shopping e não consegue. Mas tendo o contexto da história da 4ª temporada, é importante a gente ver, né, que ela tinha esses fragmentos de memória, e por isso a gente via só pequenos momentos. Só que no final das contas, a grande pergunta que fica é: qual que era a intenção desses experimentos de fato ali na Eleven, né? Porque até então a gente achava que era para ela aprender os poderes, para ver onde que eles poderiam utilizar. Tem até um momento que a gente vê ela ouvindo conversa dos soviéticos, e aí também com todo o contexto dos russos, né? A gente passava a imaginar que de fato eles iam utilizar a Eleven talvez como uma arma de espionagem, que seja. Isso é uma percepção que a gente tinha conforme a história foi contada lá na primeira temporada. Agora que a história muda, porque quando a gente tem um experimento como, por exemplo, aquele do gato, a gente é levado diretamente ao experimento que o Vecna, o Henry, fazia ali nos animais enquanto era criança. Então foi como eu falei, pra gente ver ele, o Vecna, hoje em dia, tendo controle dessas criaturas,
iniciou ali o Henry pequenininho controlando animais, testando seus poderes. Então, no final das contas, esses experimentos da Eleven era meio que um direcionamento equivalente ao que o Henry teve na infância para ela chegar no potencial dos poderes dela. E por isso a gente vê que o Dr. Brenner fala do projeto Nina, que ela deveria completar, e que se ela não completasse, não tivesse a memória total dela e entender, por exemplo, esses momentos da latinha de coca, do gato, da interceptação da conversa russa, ela não conseguiria chegar no seu total potencial, o potencial do qual o Vecna tem hoje em dia. Inclusive, como eu venho falando aqui nos vídeos, né, a temporada como um todo fala que cada vez que ele retorna, ele vem mais forte. Então eu acredito que na quinta temporada ele esteja mais forte ainda do que a gente viu aqui. E aqui a gente viu que a Eleven quase não soube lidar. E a gente vê que tem verdade na história do Brenner, apesar dele parecer meio cínico, ele pareceu muito mais bonzinho aqui nessa quarta temporada do que mostrava ali na primeira, mas como eu falei, eu acho que é meio questão de perspectiva, mas isso não desfaz, né, o fato dele não ter muito tato, dele ter feito experimento em criança, ter prendido elas ali, mas ele fala que o Vecna manipulou ela, e a gente vê quando o Vecna fala que precisava dela para abrir o portal, a gente vê que ele manipulou ela para que essa abertura acontecesse. Então, o Brenner também não tá mentindo nas histórias que ele conta ali. Ele fala que ela foi feita de fantoche do Vecna. Inclusive, foi como eu falei, né? Quando a gente tem o conhecimento dessa história, a gente descobre junto com a Eleven, né? A gente vê da perspectiva da Eleven. Então, se ela estava sendo manipulada, a gente também tá. E quando o Brenner fala, né, que ela ainda ia ver a verdade, de fato, depois ela descobre a verdade, porque ela culpa ali o Brenner falando, ai, tantas mortes, tantos problemas aconteceram, e culpa ali o Brenner. Ela fala também do Devorador de Mentes, e no final das contas a gente vê que o Devorador de Mentes era manipulado pelo Vecna. No final, a culpa era do Vecna, então o Brenner também estava falando a verdade. E quando eu falo desse comparativo, né, o que me virou essa chave de que o Brenner podia estar falando a verdade para Eleven, inclusive ele chega a falar, você ainda vai ver a verdade? Como eu falei, a Eleven questiona ele se ele chegou a fazer ela procurar o Vecna, né, utilizar ali as trevas para ir atrás dele. E ele fala de tipo, não, como assim? Era só para ouvir os soviéticos. E depois, quando o Vecna conta a história pra gente, ele fala que ele induziu ela sim a tocar ali no Demogorgon para abrir o portal, porque ele precisava de alguém para abrir o portal entre os dois mundos. Então, no final, eu só sinto que o Vecna, ele percebeu a presença da Eleven de alguma forma e utilizou dela. Então, muito provavelmente, nesses treinos aí que a Eleven tentava encontrar pessoas, e aí ela encontrou o soviético, da mesma forma que a gente já viu ela utilizando aí ao longo das temporadas, né? Seja para ouvir ali a conversa do Mike e do Lucas sobre o namoro deles, ou para momentos tensos como encontrar a Barbie, encontrar o Will, ou até mesmo nesse momento conseguir encontrar o Vecna através da mente da Max. Mas ao mesmo tempo a gente também viu uma evolução nos poderes da Eleven, pistas, né? Mesmo que ela não tenha concluído ali o projeto Nina, ela tem esses poderes. Ela não sabe exatamente como controlar esses poderes. Então, por exemplo, a gente vê ela controlando as criaturas ali do Upside Down também. No momento que ela tá sendo enforcada, ela faz essas criaturas desenforcarem ela, e elas tinham enforcado ela inicialmente a mando do Vecna, porque como a temporada mostra aí pra gente, tudo ali no Upside Down tá conectado. Então se você pisa no Cipós, você pisa no Vecna. Então ele saberia que o pessoal tava ali no Upside Down se tocasse em qualquer coisa do Upside Down. Então a Eleven, ela conseguiu combater mentalmente esse comando do Vecna, vamos colocar dessa forma. O combate mental ali não foi só deles entrando na memória da Max e lutando entre eles, mas sim também no controle das coisas. E olha como a série mais uma vez traz uma mudança de perspectiva narrativa pra gente também, né? Porque lá na primeira temporada, quando a gente conheceu o Brenner, como eu tinha falado em um dos vídeos, ele ia muito mais a campo. Ele entrava no Upside Down, ele atirava nas pessoas que supostamente podiam descobrir sobre o experimento que rolava ali no laboratório de Hawkins. E aqui nessa temporada, quando a Eleven ela peita ele, ela chega a questionar se ele fez ela procurar o Henry, porque ele fala em certo momento pra ela que ele sabia que ele estava
estava vivo e que ele foi atrás. Então a gente revê esses momentos dele entrando no Upside Down. Lá na primeira temporada parecia que o laboratório queria encontrar o Will, queria controlar as coisas ali no portal. Então mesmo que o Brenner não tivesse certeza, ele imaginava que o Henry poderia estar ali, porque no final das contas ele chegou a ver a rachadura ali do portal que abriu e ele também viu, né, na gravação, mostra que ele viu essa gravação. Então ele sabe que houve uma ruptura. Então quando essa ruptura acontece ali em 83, ele sabe que poderia encontrar o Henry, o número 1, de alguma forma lá. A única coisa que eu acho que talvez ele não sabia era como era o mundo invertido, né, que era cheio dessas criaturas. Tanto que lá na primeira temporada eles nem retomam isso aqui, mas tinha um momento que um cara, ele ia com toda uma vestimenta, né, e entrava, e aí eles viam que o cara foi atacado e só volta a cordinha, então eles ficam bastante impressionados. Então eles não sabiam dessas criaturas que existiam lá, eles só sabiam realmente que o número 1 tava lá. Eles só vieram saber que era o Henry agora em 86. Inclusive foi uma pergunta que vocês me fizeram em alguns comentários de como eles sabiam que era o Henry, que era o Vecna, né, no final das contas. Porque eles viram, né, o que aconteceu em 79, se eles tinham o Henry ali desde criança, eles viram o que aconteceu na família Creel, o aspecto, né, que as pessoas ficaram, eram aspectos da morte do Henry, do número 1. Então eles sabiam que essas novas vítimas, como a Chrissy, estava envolto de todo esse mistério. Eles falam que ele mandou mensagem, né, apesar de ser muito mais sobre os portais que ele estava tentando abrir ali com as pessoas, ainda assim, pelo aspecto, pela fisionomia que a Chrissy, por exemplo, ficou, era o mesmo aspecto que os experimentos em 79 ficaram e o mesmo aspecto que a família Creel ficou ali também. Agora, um aspecto que é muito importante e que eu tinha comentado aqui é que eles falam muito sobre tratar com carinho, né? Porque em certo momento a gente até vê a Eleven questionando o Brenner, perguntando se ela amava o Henry, e ele afirma, ele fala que sim, e ela até questiona, mesmo depois de tudo que ele fez, ele diz que sim, que ele tentava compreender ele, mas que ele não conseguia. Isso é um aspecto que, quando o Vecna conta a história pra gente, a gente vê ele falando bastante sobre ninguém compreender ele. E é interessante ressaltar isso, porque no momento que o Dr. Brenner tá contando pra Eleven que a volta do Vecna, se ele conseguir concluir o plano dele, ele sabe que Hawkins vai cair, que vai ser uma desgraça, que os amigos dela vão morrer e etc. E aí, quando finaliza a conversa e ela vai embora, o Dr. Owen chega a falar pro Brenner, falou com amor e cuidado, como combinamos. E foi aí que eu também comecei a mudar um pouco a minha visão com relação ao Brenner em alguns aspectos, porque às vezes ele é um cara só com uma falta de tato enorme. E aí, né, eu tinha até falado que o Owens, a gente vê que ele não concorda muito com a metodologia do Brenner, mas eu acho que pode ser mais que isso. E se o Owens culpa o Dr. Brenner pelo que aconteceu com o Henry, por toda essa rebeldia do que aconteceu ali no laboratório de Hawkins? Eu trouxe uma teoria aqui, né, falando da possibilidade do Owen ser o verdadeiro papa do Henry, porque ele era denominado como Peter, e no momento que a gente tá ali na casa dele, quando o governo americano vai atrás dele, eles chegam a levar uma mala e a esposa do Owens pergunta por que estão levando as lições de casa do Peter. Então eu acredito que em algum momento ali da vida do Henry, ele pode ter ficado com o Dr. Owens, pode ser que o Dr. Owens tenha colocado ele para trabalhar no laboratório depois de alguns anos, e me parece que ele acredita que esse método mais bruto dessa obrigação, tanto que eles discutem, né, aqui não é uma prisão, você falou que ela ia sair quando ela quisesse, me parece como se eles tivessem experienciado isso. Então eu não sei se de repente lá atrás o Brenner forçou o Henry, e com tudo que aconteceu o Owens começou a culpar o Dr. Brenner, como eu tinha falado no vídeo de teorias, né, sobrou ali o Owens, só que o Owens ele ficou meio de escanteio no final, então eu acho que tem mais coisas a serem exploradas ali, inclusive da relação dele com o Henry barra Vecna barra número 1 e possível Peter aí. Então eu acho que o Owens ele é muito desse que não acredita que na marra as pessoas vão aprender ou vão conseguir fazer as coisas. Apesar da gente ver efeitos ali no Brenner com a Eleven, ainda assim o Owens pode acreditar que o Brenner fez, equivalente ao que ele faz com a Eleven,
pode ter desencadeado tudo aí que o Henry Vecna número 1 tenha ocasionado. E isso é importante porque a gente vê, né, sobre toda essa questão das memórias ruins. Então ele fala muito sobre como ele era isolado, sobre como as pessoas fingiam ser o que não eram, sobre o Dr. Brenner manipular. Ele tinha uma raiva muito grande do Brenner, mesmo que depois ele menospreze, né? Ele fala, ele era um homem medíocre que utilizava da nossa grandeza para se sentir grande de alguma forma. No final das contas, faltou carinho para o Henry, para o Vecna, para o número 1. Coisa que é bem diferente, por exemplo, com a Eleven. A gente vê que o Mike cuidou muito dela, a Joyce, o Hopper. O Hopper principalmente teve uma relação bem de família ali com ela. Eu também cheguei a fazer um paralelo com o Will, né? O Will, ele também tem essas questões de falar que ele era estranho, que ele não era compreendido, mas ainda assim ele é muito envolto de amor, seja ali pela Joyce, pelo Jonathan, por todo mundo de uma forma geral, e a gente vê que o Vecna não teve isso. Então por isso, pra mim, inclusive, a gente tem esses contrapontos de memórias ruins e memórias boas. O Will, principalmente a Eleven, que teve seus traumas equivalentes ali ao do Henry no laboratório, por ser um experimento, ela tinha pessoas que cuidavam dela. O Henry talvez tivesse também. Se de fato ele passou um tempo ali na casa do Owens e da mulher dele, pode ser que ele tenha experienciado o que é o carinho de uma família. E tem outro aspecto também, né? O Vecna mesmo fala que de fato o Brenner machucou ele. Ele depois dá uma menosprezada falando que ele era um homem medíocre, mas como ele fala, ele de fato machucou ele. Então o Brenner, eu acredito que ele via tudo isso e ele não concordava desde lá. E talvez por isso também ele culpe que essa falta de tato aí do Brenner, vamos chamar dessa forma, tenha direcionado para que o Henry, para que o Vecna fizesse o que faz. Inclusive, um aspecto que é muito importante a gente observar sobre essa personalidade do Brenner, e eu tinha chamado muita atenção lá no volume 1, é que na cena inicial a gente tem aquela cena bem da rotina da manhã do Dr. Brenner. E eu tinha falado muito de como ele era metódico, que ele fazia ali a palavra cruzada dentro de 1 minuto, tudo super rápido, que é para mostrar uma inteligência muito grande, uma rotina que ele sempre seguia. Então ele é meio um cara robótico assim. Então mesmo que a gente tenha ali ele falando que amava assim o Henry, que ele ama a Eleven, eu acho que é meio que desse jeito estranhão, que ele não sabe demonstrar esses sentimentos. E eu acho que é por isso que o Owens conflita tanto assim com ele. Então é como se ele fosse tipo aquele cientista super gênio, né? Mas que não sabe demonstrar, não sabe lidar direito com pessoas, né? E por isso ele não consegue dar uma mensagem ali de amor e carinho. Então eu acho que aquela cena inicial da 4ª temporada diz muito sobre essa persona que é o Dr. Brenner. E é até interessante isso, né? Porque quando a Eleven culpa o Brenner, falando que ele é o verdadeiro monstro, que ela achava que ela era um monstro, mas na realidade era ele, por ele nunca ter deixado o Henry ir embora e ter feito o que fez, a gente vê que cai pela primeira vez uma lágrima ali no Brenner. Então parece que existe certa culpa nele, sim, seja pela forma que ele tratava ou como ele conduziu ali o experimento. Dito tudo isso, né, outro aspecto que o Brenner também conta, a verdade ali pra gente, é que a Eleven precisava ter finalizado o projeto Nina. A gente sabe que ela não tá necessariamente pronta pro Vecna, mas é interessante a gente observar também que ela fala que ela tá pronta sim, que ela já venceu ele uma vez e que ela consegue vencer de novo. E aí, como eu falei, eu acredito que na 5ª temporada ele vai estar mais forte ainda. Só que se a Eleven, ela não tiver uma continuação de treinamento, seja ali pelo Dr. Owens em algum momento, e ela for enfrentar o Vecna realmente, sem ter a sua memória total dos experimentos, o que foi feito ali com ela, eu acredito que ela consiga, sim, usar os seus poderes na máxima potência, porque como eu falei, nessa temporada a gente vê certa evolução, a gente vê ela mesma conseguindo controlar ali o cipó do Upside Down, tem todo esse momento aí da conexão com a Max também, de ter mantido ela viva, mesmo que ali em coma. Eu cheguei a falar bem mais da Max no vídeo sobre o final, mas o meu ponto é que, como todas as vezes que a gente viu aí na série, quando eles utilizam demais os seus poderes, eles vão para esse coma. E como conta na história do Henry, né? Ele conta que ele quase morreu. Então eu acredito que a Eleven, ela utilize tanto seus poderes que ela vá para esse coma e que ela morra. Mas ao mesmo tempo eu acredito que no final
vai ser bem sucedido. Então seria um sacrifício que ela faria pelo grupo. Até porque, né, a gente não pode esquecer que no início dessa quarta temporada, ali quando os meninos estão jogando D&D, a gente sabe que o D&D é uma narrativa paralela, seja para apresentar esses monstros que a gente vai ver, mas ali no final do jogo eles vencem o Vecna. Talvez a Eleven vá embora junto com o Vecna e fiquem presos no Upside Down. Pode ser que ela morra e aí não tem mais como ninguém abrir esse portal, mas eu de fato acredito que ela vai fazer esse grande sacrifício e que talvez o catalisador disso tudo é usar demais os seus poderes e ter esse coma que a gente viu tanto na Eleven em 79, depois de vencer o Vecna, quanto no Henry quando ele mata a sua família. O fato é que a gente precisa entender melhor como que vai ser esse direcionamento, principalmente do que aconteceu de fato no laboratório de Hawkins, como foi esse experimento da Eleven, para que eles realmente aconteciam. E eu até fico pensando qual que era a intenção do Dr. Brenner de reproduzir o experimento em outras crianças no número 1. Será que ele via que ele era muito difícil de entender, muito difícil de controlar, e ele precisaria de alguém para ter um controle ali nele? O próprio Vecna fala pra gente, ele não pode controlar a gente, ele não pode moldar a gente. Então o que eu tô querendo dizer com tudo isso é que realmente existe uma possibilidade do Dr. Brenner ter falado a verdade pra Eleven desde o início, e que ele é esse cara que não tem jeito com as palavras, não sabe amaciar as coisas, e que talvez isso pode ter acarretado um trauma muito grande ali no Henry, da mesma forma que a gente viu que acarretou na Eleven também, e também que justamente por a gente não ter essa totalidade das memórias da Eleven, ela não ter concluído ali o projeto Nina, a gente não sabe ao certo para que foi aqueles fragmentos de experimento que a gente viu ali desde a primeira temporada. Agora a gente tá começando a entender algumas coisas, a gente entende como foi feito a abertura do portal, que o Vecna induziu ela, e justamente por ela não ter concluído o projeto Nina, ela não tem totalidade do controle dos poderes dela. Ela tem esses poderes, ela vai conseguir utilizar ali no Vecna, ela vai conseguir vencer ele, mas ela não saber a forma de usar esses poderes pode acarretar num coma, acarretando na possível morte da Eleven no final da quinta temporada. Bom, é isso, gente. Como eu falei, né, a gente precisa entender algumas questões aí sobre o experimento que aconteceu ali no laboratório, como que foi a vivência do Henry, se o Dr. Owens tem algum envolvimento, e como esse é um grande tópico, né, o mundo invertido e os monstros, a criação de tudo, muito provavelmente algumas coisas ainda vão ser exploradas. Mas eu quero saber de vocês. Vocês acham que Eleven pode morrer no final e ser esse grande sacrifício? Vocês acham que o Dr. Owens tem um envolvimento maior com Henry /Vecna número 1 maior do que o que a gente realmente viu? E vocês acham que quem tá falando a verdade? O Brenner ou o Vecna? Vamos discutir. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!